Durante os primeiros raios do sol na antiga província da Bahia, o som dos sinos da fazenda Santa Fé anunciava o início de mais um dia de trabalho. Era o século XIX e a escravidão ainda era legal em terras brasileiras. A grande casa colonial da fazenda dominava a paisagem entre os canaviais, e dela saía o senhor Augusto, um homem de olhar firme e postura autoritária, herdeiro de gerações de latifundiários. Augusto era um homem temido. Seus empregados o obedeciam sem questionar, e os escravos da fazenda andavam de cabeça baixa à sua presença. Mas por trás do semblante rígido havia algo que ninguém via. Ele carregava um vazio. Nunca se casara. E apesar de muitos dizerem que era por vaidade ou arrogância, havia algo mais profundo. Algo que nem ele mesmo conseguia explicar. Certa manhã, ao atravessar os campos da fazenda para inspecionar a colheita, Augusto avistou uma nova escrava entre o grupo. Era uma jovem de olhar forte e misterioso. Seu nome era Celina, vinda recentemente de outra fazenda como parte de uma troca de trabalhadores. Celina não era como as outras. Tinha uma aura serena, mas determinada. Nunca enfrentava diretamente os senhores, mas também não abaixava a cabeça em submissão. Ela fazia seu trabalho com dedicação, cuidando da casa grande, lavando, limpando e cozinhando. Mas havia nela uma dignidade que chamava atenção. Augusto passou a observá-la de longe, inicialmente com desconfiança, depois com curiosidade e, aos poucos, com algo que ele nunca havia sentido: admiração. Celina não era só bonita, era inteligente. Falava com calma e demonstrava uma sabedoria que o desconcertava. Ela lia, escrevia e conhecia histórias, algo incomum para uma escrava. Intrigado, ele passou a chamá-la para tarefas mais próximas. Primeiro, organizando livros, depois, preparando chás especiais. Em pouco tempo, ela se tornou parte da rotina da casa grande. E, inevitavelmente, da rotina de Augusto. Foi uma tarde chuvosa que tudo mudou. A fazenda estava em silêncio, os trabalhadores recolhidos. E Augusto, com uma dor de cabeça intensa, pediu um chá. Celina o serviu com mãos firmes, mas seus olhos entregaram uma emoção nova. Pela primeira vez, ele a olhou como homem, não como senhor. O silêncio foi quebrado apenas pelo som da chuva e do coração acelerado de ambos. Naquele momento, o mundo do lado de fora deixou de importar. Augusto, sem entender como ou porquê, segurou a mão de Celina. Ela não recuou. Foi o início de algo proibido, arriscado, mas inevitável. Nos meses seguintes, os encontros se tornaram frequentes, sempre discretos, sempre com medo. Celina sabia que, se fossem descobertos, o destino dela seria trágico. Augusto sabia que poderia perder tudo: terras, reputação, até a própria família. Mas nenhum dos dois conseguia fugir do que sentiam. O irmão de Augusto, Otávio, começou a desconfiar. Mais conservador e cruel, ele via Celina como ameaça. Um dia, ao surpreender os dois conversando na biblioteca, explodiu em fúria. Disse que aquilo era desonra, que Augusto estava enlouquecendo por uma negra, uma escrava. A briga entre os irmãos foi intensa. Otávio exigiu que Celina fosse vendida, levada para longe. Augusto, pela primeira vez na vida, enfrentou o irmão com todas as forças. Disse que Celina não iria a lugar algum. E mais, que a amava. A revelação caiu como uma bomba. A notícia se espalhou entre os fazendeiros vizinhos. Muitos se afastaram. Outros exigiram que Augusto mantivesse as tradições. Mas ele estava decidido. No fundo, sempre fora um homem solitário. E agora que conhecia o amor verdadeiro, não iria abrir mão dele.
Foi então que tomou a decisão mais ousada de sua vida. Libertou Celina, registrou em cartório diante das autoridades. Mas não parou por aí. Meses depois, em uma pequena cerimônia escondida, sem luxo e sem testemunhas, casou-se com ela. Celina se tornou esposa de Augusto, dona da Casa Grande. Muitos não aceitaram. Outros se revoltaram, mas ela não se importava. Sabia que estava escrevendo uma história que jamais seria esquecida. Nos primeiros anos, enfrentaram dificuldades. A sociedade os rejeitava. Não podiam frequentar eventos, igrejas, nem mercados. Celina foi alvo de insultos, humilhações e ameaças, mas jamais se vitimizou. Seguia de cabeça erguida, firme ao lado do marido. Augusto, antes rígido, passou a mudar. Tornou-se mais sensível, mais justo. Libertou outros escravos. Criou escolas para os filhos deles. Introduziu pagamento e condições dignas de trabalho na fazenda. A transformação foi tão profunda que até antigos críticos começaram a reconhecer. O tempo foi passando. A fazenda prosperava sob novos valores. Celina ajudava na administração, cuidava dos livros e tomava decisões ao lado de Augusto. Juntos, enfrentaram doenças, secas, ataques e até um incêndio, mas nunca se separaram. Anos depois, quando a abolição da escravidão finalmente chegou ao Brasil, Augusto e Celina já eram símbolo de esperança. Tinham se tornado inspiração para outras famílias. E para muitos ex-escravos, a Fazenda Santa Fé era um santuário de liberdade. Celina passou a escrever cartas, crônicas e até poemas. Contava a própria história, que começou com dor e terminou com redenção. Suas palavras cruzaram fronteiras e chegaram até jornais da capital. Quando Augusto faleceu, já idoso, Celina herdou a fazenda. Continuou seu legado com sabedoria. Criou escolas, abrigos, centros de acolhimento. Ajudou outras mulheres a conquistarem seus direitos. Foi recebida até por figuras políticas e homenageada em discursos. Mas nunca perdeu a simplicidade. Continuava caminhando descalça por entre as árvores que ela mesma havia plantado. E todas as tardes, sentava na varanda, com um livro nas mãos, e o retrato de Augusto no colo, morreu em paz. Aos 82 anos, a cidade inteira parou para o velório. Pretos, brancos, pobres e ricos marcharam juntos até o cemitério da fazenda. Nas mãos, levavam flores e palavras de gratidão. A história de Celina e Augusto passou de geração em geração. Virou lenda, inspirou livros, filmes e até peças de teatro. Mas mais do que isso, provou que o amor verdadeiro não conhece barreiras, não se curva ao preconceito e tem poder de transformar até as estruturas mais injustas. Hoje, onde antes existia apenas exploração, há uma escola com o nome de Celina, e no muro principal, gravadas em pedra, estão as palavras que ela escreveu ainda jovem. Nem correntes, nem muros, nem ódio podem calar o amor, porque o amor é a única liberdade verdadeira. Essa foi a história de uma mulher que nasceu escrava, mas morreu livre, amada e eterna.